a todas elas. Impessoalidade, no sentido de que nós, como servidores públicos, não podemos agir de forma a favorecer uns em detrimento de outros por razões estritamente pessoais. Né? Você tem que ser objetivo no desempenho da sua tarefa. Então, se sou eu como professor, eu não posso aplicar um critério a um aluno e um critério a outro, porque eu gosto desse aqui e não gosto desse outro. Ou porque esse é filho de um amigo meu e esse não eu não conheço os pais, enfim. Eu não posso agir como professor dessa forma. Eu preciso tratar de forma isonômica, que significa o quê? Não dar a mesma nota para todo mundo, né? Mas estipular critérios e, a partir desses critérios, corrigir as provas dos meus alunos com base nesses mesmos critérios. Do mesmo modo, qualquer um de vocês, né, seja como agente de trânsito, seja como exercendo qualquer outro cargo público, você não pode, a ideia de impessoalidade é justamente essa, você não vai agir, independentemente de quem seja, a partir dos critérios da lei, dos critérios do que a lei efetivamente possa beneficiar a B ou C, o enquadramento daquela situação dentro dessa legalidade, sem esse tipo de benefício, o que envolve também moralidade administrativa, né, que é um princípio correlato a isso, publicidade, né, a ideia de que os atos públicos, os atos dos servidores públicos, a não ser em casos excepcionais, e até na justiça existe o segredo de justiça, né, aqueles casos de você tem, por exemplo, casos na justiça de estupro, né, que você envolve intimidade, envolve essa coisa de violação, casos de direito de família, que você envolve também intimidades das pessoas. Mas, tirando esses casos, os processos judiciais, por exemplo, são públicos. Administrativos também devem ser públicos. Né? O ato do servidor, de um modo geral, é público, né? E deve ser público. Quando, há 2 anos atrás, veio a lei de acesso à informação, teve muito servidor chiando no âmbito federal, chiando com a história do cheque, dos contra-cheques, né? Expostos na internet. E eu fui um dos que defendia essa exposição. Eu disse que o Estado está correto em fazer isso. Por que está correto em fazer isso? Ele não pode expor nossas particularidades. Então, por exemplo, uma pensão que você paga de de um filho que você teve fora do casamento, alguma coisa assim, esse tipo de coisa não pode ser exposta de modo, digamos assim, de modo generalizado para as pessoas saberem suas intimidades. Ou como você gasta, se você doa um dízimo para a sua igreja, ou se você gasta com alguma outra coisa que você não queira que isso esteja exposto. Essas particularidades, de fato, não podem ser expostas. Mas o salário que a pessoa ganha, os benefícios do ponto de vista institucional, funcional, isso é informação de interesse público. Né? Nós, como servidores, somos remunerados por quê? Pelo poder público, pelo orçamento, que a partir da arrecadação de tributos, e expor isso, na verdade, é expor o que já está na lei. Né? Para não falar dos concursos públicos, não sei se vocês veem esses outdoors de concurso público, quando diz assim, auditor fiscal, salário 15 mil reais, aí bota desse tamanho, né, com letras garrafais para chamar a atenção, coloca logo os salários maiores com bem destaque, né, para o cara mentalizar logo aquele salário, aquela coisa toda. E, enfim, você não tem nem como esconder nesse sentido, né? Quer dizer, então, na verdade, é de interesse público. A publicidade deve ser a regra, o segredo, essas questões devem ser, na verdade, as exceções. E é claro que existem artigos, destacadamente 39, 40 e 41, que a gente tem que estar antenado, mesmo quem não é da área do direito, mesmo quem não é jurista, a gente tem que estar antenado com alguns desses dispositivos. Por quê? Porque esses artigos de 39 ao 41, são os artigos que regulam a questão do servidor público de um modo geral. Inclusive dessa compatibilização digamos assim, dessa sistematização entre o que diz ele e o que diz agora a emenda 82. Né? Por quê? São nesses artigos, o 39 ao 41, que nós temos as regras referentes aos regimes jurídicos de servidor público. Então, por exemplo, o 39 vai já de cara dizendo: a União, Estados, Distrito Federal e municípios instituirão um conselho de política de administração e remuneração de pessoal integrados pelos servidores designados pelos respectivos poderes. Né? Já começa com um dizer generalizado, atribuindo aí a todos os entes da federação, né? Conselhos referentes a esses poderes. A questão da previdência do servidor, né? Que recebe um regramento específico do servidor, no caso estatutário, né? Outra questão importante dessa emenda 32, perdão,
82 em relação a essa maior segurança que a carreira vai ter. O artigo 41, que faz referência à estabilidade, né, os 3 anos para adquiri-la, a questão do procedimento, a estabilidade, como existe possibilidade do servidor estável ser demitido, existe, através do processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, né? Quais são as regras gerais do PAD? Elas devem ser respeitadas. Estão aqui no artigo 41, são regras constitucionais. Então, mesmo que a comissão, o processo administrativo disciplinar, estiver fazendo alguma arbitrariedade, isso acontece, não pensem, acontece até com certa frequência. Né? Eu me deparei agora com um processo de um colega nosso da Paraíba, em que ele foi demitido por um processo administrativo disciplinar e não tinha no processo uma citação dele para ele se defender. Vejam que aberração. Né? Ele foi demitido sem ter direito à defesa. E isso é absolutamente inconstitucional. É um processo administrativo disciplinar, o servidor pode ser demitido? Pode. Mas ele precisa ter o direito à ampla defesa respeitado. Ele precisa ser citado formalmente, nominalmente, para apresentar a sua defesa, para a comissão se reunir, ouvi-lo, né, fazer a contradita, e não um procedimento sumário como foi esse, que eu não tenho dúvidas que, enfim, teve lá os problemas lá na universidade onde ele trabalhava, mas eu não tenho dúvidas, ele já estava entrando com mandato de segurança, eu não tenho dúvidas que o judiciário vai dar isso. Vai dar isso primeiro em caráter liminar, depois provavelmente no mérito também. Então é preciso se defender, precisa ter a oportunidade. Então, um processo nulo. Né? Por quê? Porque a Constituição estabelece um processo administrativo disciplinar que tem todo esse regramento. E aí, entrando nessa questão do regime jurídico, né, das carreiras do regime jurídico, o que eu acho que talvez seja o grande ganho da emenda 82 é que nós, servidores, quanto melhor estruturados estivermos em termos de regime jurídico, mais protegidos estaremos e tanto do ponto de vista da nossa carreira, do ponto de vista da estruturação da carreira, de modo objetivo, né? Ou seja, para exatamente premiar tanto aqueles que têm um maior, pelo menos a ideia é essa, né? Tanto que têm um maior tempo e uma maior produtividade, a partir de critérios que vão sendo discutidos para a aferição dessa produtividade, bem como uma proteção no que diz respeito a essa estabilidade, né? Você poder a evitar essa situação de terceirizações, de precarizações, exatamente com a contratação de servidores concursados, que possam ter estabilidade, que possam ter uma carreira, que possam efetivamente se dedicar ao seu trabalho e não ficar numa situação eternamente precária, ao sabor dos ventos políticos, ao sabor dos ventos de ocasião do dirigente, ou de agradar o dirigente. Eu, só abrindo parênteses, eu estava ouvindo hoje a entrevista do nosso presidente da OAB daqui local, que a OAB tem uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a quantidade de cargos comissionados na Assembleia Legislativa. Né, que ele estava mostrando do ponto de vista percentual, a quantidade de cargos comissionados é coisa de 7 a 8 vezes superior à de cargos concursados, efetivos. Quando você vê que, na verdade, essa quantidade tão grande de cargos comissionados, ela ocasiona o quê? Ocasiona, primeiramente, um serviço provavelmente de pior qualidade, porque você está, na verdade, colocando para lá apadrinhados políticos em vez de pessoas que se qualificaram para isso, e as pessoas efetivamente qualificadas ficam de fora daquilo, simplesmente porque não tem o QI, o que indica. O critério é o critério de indicação política e não o critério da sua qualificação. Enquanto que o concurso público, eu sou defensor ardoroso, me perdoe quem discordar, eu respeito, claro, a opinião de quem quer que seja, mas eu sou um defensor ardoroso do concurso público. Eu acho que o concurso público, ele você pode, claro, criticar aqui e acolá a forma do concurso. Esse concurso está cobrando muito letra da lei sem cobrar o raciocínio. Esse concurso está priorizando esse tipo de conhecimento em vez do outro. Eu acho que, claro, isso aí faz parte do processo, você discutir essas questões. Mas o concurso em si, eu acho que ele é um grande ganho para a sociedade, um grande ganho para o servidor que é concursado, exatamente por isso. Porque, primeiro, você seleciona, se você fizer um concurso bem feito, você está selecionando as pessoas pelo mérito, e não pela indicação ou pelo apadrinhamento. Essas pessoas vão, provavelmente, já chegar no serviço público, teoricamente, mais preparadas, porque estudaram para estar ali, se prepararam para estar ali, e tendo uma carreira, tendo uma estruturação em carreira, tendo a possibilidade de que o seu esforço seja reconhecido, que ele possa fazer, por exemplo, progressões,
né, que é estruturar em carreira, implicaria nisso, né, de você, por exemplo, poder ter o cargo, vamos supor, eu não conheço os detalhes, qualquer coisa, ele deve socorrer aqui. Mas, por exemplo, de você fazer uma carreira em que você possa, a nomenclatura poderia ser qualquer uma, mas agente 1, agente 2, agente 3, agente 4, né, com faixas salariais diferentes e com exigências do ponto de vista de você sair de uma categoria e ir para outra, logicamente com um salário maior nessa segunda categoria e ao mesmo tempo com algumas exigências de mérito. Eu digo isso porque isso acontece com a minha carreira. A carreira de professor, nós, no caso, nós que defendemos doutorado, entramos como professor adjunto 1, né? No caso, aí vai de adjunto 1 até adjunto 4, né? Como progressão. Eu sou adjunto 4 hoje, né? Depois de adjunto tem associado, né? E entra na categoria, isso na Universidade Federal. Associado 1, 2, 3 e 4. O mesmo cargo, o mesmo concurso, né? Seguindo essa linearidade. E, por fim, titular, né? Que seria o ápice da carreira. Então, é o concurso que você faz para adjunto, né? E, nesse concurso, o que é que acontece? Para cada categoria, você tem um interstício, no caso de 2 anos, e esse interstício não tem nada a ver com estágio probatório, viu, gente? Só para não confundir. Esse interstício para progressão é uma coisa diferente do estágio probatório. O estágio probatório é aquele período que nós passamos, que pela Constituição é de 3 anos, esse período de 3 anos que nós passamos para adquirir a estabilidade. Então, após esses 3 anos, faz-se pelo menos formalmente a Constituição exige, muitas vezes é só pro forma mesmo que os órgãos fazem, mas lá na universidade não é pro forma, realmente eles fazem essa avaliação. Se faz uma avaliação de desempenho, e aquele servidor que cumpriu bem seu mistério, seus trabalhos, o que é que acontece? Ele adquire estabilidade após os 3 anos, né, com essa avaliação de desempenho. No caso da progressão, também há uma avaliação de desempenho. Só que essa avaliação de desempenho, o servidor espera o transcorrer dos 2 anos. No caso, estou tomando por base a nossa categoria de professor. Testício de 2 anos, então sou adjunto 1, quero passar para adjunto 2. Tem um pequeno plus do ponto de vista salarial, é pouca coisa, mas se eu tenho direito, eu tenho que ir atrás, né? Então, esse pequeno plus do ponto de vista salarial, o que é que acontece? Eu faço a solicitação e mostro, no caso da nossa carreira, eu mostro minha produtividade acadêmica durante esse período, a ausência de faltas do ponto de vista disciplinar. Então, eu mostro que fui um servidor assíduo, que fui um servidor cumpridor dos meus deveres, e que fui um servidor que atendi aos reclamos gerais do cargo que eu ocupo, que desempenhei com presteza o meu cargo, e que fui, no caso, nós, professores, somos muito exigidos na questão de produtividade do ponto de vista científico, né? Artigos que escreveu, pessoas que orientou, etc. Então, você tem um mínimo que você tem que cumprir de metas para que você possa ser considerado um professor, digamos assim, apto a essa progressão. A progressão seria como se fosse um prêmio. Que eu acho correto, eu não acho errado, não. Porque você justamente valoriza o professor que está realmente cumprindo seu dever, o professor que está, de fato, fazendo aquilo que se espera dele. As metas não são essas coisas todas. Então, se o cara tiver um pouquinho de dedicação, o cara chega lá. Agora, o cara também não quer fazer nada, o cara não publica um artigo, o cara não quer orientar um aluno, o cara vive faltando aula, esse cara quer fazer progressão, fica difícil. Então, gente, o que é que acontece? Essa progressão é um estímulo, porque na medida que você vai, de ano após ano, progredindo na carreira, o que é que acontece? Essa carreira vai sendo valorizada do ponto de vista financeiro, inclusive. Quer dizer, o tempo que você tem de dedicação ao órgão é valorizado, ou seja, você faz uma carreira, você é um servidor que vai ganhando experiência, que vai ganhando vivência, que vai sendo um servidor melhor, inclusive para ajudar os servidores mais novos, que acabaram de entrar, que acabaram de passar no concurso e tudo mais. E você vai ganhando também do ponto de vista financeiro, porque a carreira é estruturada, você tem patamares maiores da carreira que vão sendo remunerados, melhor remunerados. A partir de um determinado momento, com essa reestruturação que foi feita na nossa carreira, o professor ganha um plus até maior, né? Ou seja, valoriza de fato aqueles que têm isso. E essa questão de produtividade, ou seja, não é só o tempo, que é também uma coisa que eu discordo. Não adianta você ter só o tempo. Né? O cara passou 2 anos, pronto, tá automaticamente progrediu. Né? Eu discordo. Eu acredito que deve ser um tempo aliado a uma produtividade mínima, ou seja, você valorizar realmente o servidor cumpridor dos seus deveres, aquele servidor que não cumpre vai arcar
com o ônus do seu não cumprimento. Né? Mas isso é um ganho, esse ganho nosso da estruturação do plano de carreira que nós conseguimos de uns anos para cá. Né? Existia uma estruturação antiga, mas era muito ruim. Era ruim demais até. Era uma coisa da década de 70 ainda, da ditadura militar. Enfim, os critérios eram justamente critérios de progressão pelo mero tempo. Então você tinha aqueles professores que estavam ali há muito tempo e não faziam mais nada e ficavam eternamente, sem publicar artigos, sem orientar, sem nada, e ganhando às vezes muito mais de um cara que estava mais novo, mas que estava ali produzindo, que estava ali publicando, que estava ali orientando, que estava carregando o piano, como a gente costuma dizer. Mas na estruturação que nós tivemos de uns anos para cá, essa situação melhorou bastante. Porque se criou mais categorias do ponto de vista do professor, da escala progressiva da carreira, se remunerou melhor, ou seja, a gente teve não foi essas coisas todas, mas teve um ganho do ponto de vista de remuneração, e esse ganho dependeu também dessa estruturação da nossa carreira nessa escala progressiva. Então, a cobrança do concurso público, a valorização dos títulos, a valorização da produção e a estruturação da carreira que permitiu, de fato, que nós pudéssemos, dentro das possibilidades e dos limites constitucionais, ter ganhos mais significativos no momento em que a gente tem uma carreira realmente mais estruturada hoje. Então, o professor aboliu-se, pelo menos por hora, a ideia de professor, por exemplo, seletista, que era um medo que muita gente tinha, de que os professores fossem contratados pelo regime seletista, o que não aconteceu. Os professores das universidades federais são, de fato, estatutários, vinculados ao regime jurídico único, com estabilidade, com todas as implicações que isso tem, e, consequentemente, com ganhos significativos na carreira. Ainda é uma carreira muito problemática. Né? Tanto é que a gente fez, há 2 anos atrás, greve, não obstante eu ter votado, inclusive, na presidente Dilma na eleição passada, mas eu não tem isso não. Né? Assim, se o governo não nos agrada numa determinada pauta, a gente não pode atrelar a questão da preferência política pessoal à questão da categoria. A gente parou as aulas, fizemos greve e tudo mais. Né? Enfim, não é porque às vezes o governo diz, mas no outro era pior. Mas o fato de no outro ser pior não significa que o seu esteja sendo necessariamente bom. Então tem isso também. E aí, gente, eu não sou, apesar de eu não ser um especialista do ponto de vista da carreira de agente de trânsito e da emenda 82, em virtude do pedido do pedido de Alexandre, né, quando escreveu para mim e falou das dúvidas em relação a vocês, da questão da emenda, eu justamente passei eu já tinha visto notícias em geral, mas nunca tinha parado. É aquela coisa, às vezes precisa alguém provocar, alguém dizer alguma coisa, para a gente poder parar e prestar atenção. Né? Como professor, obviamente, é um tema que me interessa. Eu não conheço, obviamente, em profundidade, por isso que eu digo que é um aprendizado recíproco, porque eu venho aqui trazer algumas informações mais gerais, mas também querendo conhecer um pouco de como a categoria de vocês funciona, essas especificidades. Eda já passou algumas coisas, algumas ideias aqui para mim, mas eu posso dizer, apesar de não ser um profundo conhecedor da carreira de vocês, considerando os debates que eu observei no próprio site da Câmara e do Senado, aliado a alguns textos que eu li a respeito, e aliado principalmente ao tema, aos próprios dizeres da emenda 82, eu posso dizer, dentre outras coisas, o seguinte. A impressão que eu tenho, embora seja cedo para falar, a emenda acabou de ser promulgada, né? Então a gente tem 2 semanas, 3 semanas, né, que ela foi publicada. Então só é obrigatória a partir do momento que ela é publicada. Mas em relação à categoria de vocês, me pareceu que é uma emenda extremamente importante. Ela pode ser, inclusive, talvez encarada, dependendo dos desenrolar dos acontecimentos, como um divisor de águas, do ponto de vista dessa valorização. Por quê? Aí a gente, vamos lá para o texto da emenda, que a gente facilita um pouco essa compreensão. Ela tem algumas dúvidas que, inevitavelmente, vão ser discutidas, vão ser esse momento, inclusive, é um momento também para a gente tentar debater, discutir, ver as possibilidades. Né? Como eu disse, eu não tenho bola de cristal para adivinhar o que é que vai sair da cabeça dos juízes, dos ministros do Supremo, mas a gente pode fazer alguma generalização a partir do que a gente pode ver na emenda. A emenda, basicamente, incluiu um parágrafo com 2 incisos, né? Aí entra um juridiquês, né?
Ah, tá ali o texto, né? Pronto, a emenda, ela, pronto, até facilita todo mundo ver, né? A emenda inclui esse parágrafo 10º no artigo 144, né? Só para esclarecer, o artigo 144, ele está, na verdade, no capítulo da segurança pública, e aí isso pode gerar alguma confusão, como ele estava me falando, já estava com questionamento sobre a questão da polícia, né? Que estavam criando uma outra polícia. Aparentemente, eu não vejo dessa forma, né? Assim, enquanto leitor do dispositivo e do ponto de vista das suas possibilidades interpretativas, eu não vejo realmente aqui como uma criação de uma polícia própria, não me parece isso. Agora, a gente pode falar, do ponto de vista do direito administrativo, em poder de polícia, que é uma outra coisa. Né? Poder de polícia, o diretor da faculdade de direito tem. Né? O diretor do Detran tem, o governador tem, enfim, o servidor público, de um modo geral, no momento que ele exerce algum grau de autoridade, ele tem poder de polícia, que não significa que ele vá prender ninguém ou vá necessariamente partir para isso. Mas significa o quê? Que ele é investido em um determinado grau de autoridade e naquilo que é reunido no seu âmbito de competências dadas pela lei, ele exerce um munus, digamos assim, de fiscalização, de policiamento, nesse aspecto. Né? Um munus estatal, um munus administrativo público. Então, há uma diferenciação entre o poder de polícia, que de fato me parece que está presente aqui, como estaria em outros casos, em relação à polícia propriamente dita. Você imaginar a atividade policial, e aí você vai para uma outra esfera, né, que seria a polícia ostensiva, a polícia judiciária, que é uma esfera completamente diferente da esfera da mera fiscalização de trânsito, muito embora possam estar, digamos assim, em cooperação, né, no sentido de cooperação e tudo mais. Né, isso é muito frequente, inclusive, né, seja do ponto de vista das fiscalizações de lei seca, o que quer que seja. Você tem a força policial, enfim, o suprimento do agente policial, a PM, etc., juntamente com o agente de trânsito. Então, você pode ter isso, o que não significa que automaticamente o agente de trânsito tenha, pelo menos é a impressão que eu tenho. Né? Não seria necessariamente uma nova polícia ou qualquer coisa dessa natureza. Agora, eu reconheço que o fato de ser um parágrafo incluído no capítulo da segurança pública pode dar essa falsa impressão. Mas segurança pública não é só atividade policial. A segurança pública, na verdade, até do ponto de vista político, existe uma série de fatores que envolvem a segurança pública. Né? A equanimidade das pessoas, a própria iluminação pública, se você pensar direito, ela envolve você iluminar uma via, significa você dar mais segurança às pessoas também. Então, é uma forma preventiva de segurança pública e não necessariamente uma atividade policial. Então, o que diz a nossa famosa emenda 82? Né? A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e seu patrimônio nas vias públicas, né? Reiterando, inciso 1º, compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão direito à mobilidade urbana eficiente. Né? O que mais se fala hoje em dia é em mobilidade urbana. Né? Então, veja a importância da categoria de vocês, a importância dessa atividade do ponto de vista digamos assim, do que hoje mais se clama, inclusive. Né? A segurança no trânsito, a quantidade enorme ainda de mortes que a gente tem, né? Já houve uma diminuição, que eu estive acompanhando, mas ainda é um percentual muito alto. A questão da mobilidade é talvez a questão, uns anos atrás nem aparecia naquelas estatísticas de prioridades que a população tem como, do ponto de vista do debate político. Né? Hoje já está sempre ali em segundo ou terceiro lugar, né, a questão da mobilidade urbana, porque todos nós, de algum modo, somos vítimas, né, disso. Para não falar do Recife como a cidade mais engarrafada do Brasil, essa coisa toda, do ponto de vista da quantidade de vias, da quantidade de carros, já em alguns momentos tem umas pesquisas já que apontam a isso. Né? Eu faria uma ressalva em relação a essa questão das atividades previstas em lei. Esse dispositivo, na verdade, ele permite uma abrangência bastante significativa em relação às atividades. Eu estou aqui fazendo, às vezes, de intérprete também, né, vendo a potencialidade que a gente pode ter desse dispositivo. Do ponto de vista essa referência, essa parte do dispositivo, além de outras atividades previstas em lei,
O que é que acontece aqui? Primeiramente, uma constitucionalização dessas três primeiras atividades, educação, engenharia e fiscalização de trânsito, como atividades que compreendem, de fato, a segurança viária. Então, essas aí já estão na própria Constituição, só que a Constituição não limita a essas. A Constituição faz o que é comum, se vocês forem abrir a Constituição, vocês vão ver isso em muitas outras normas, além de outras atividades previstas em lei. O que a Constituição faz aqui? Ela dá ao legislador a possibilidade de incluir outras, nesse caso, como é a questão de trânsito, seria o legislador federal, né? Porque a gente tem que diferenciar também isso. Legislação de trânsito, propriamente dita, é legislação federal. Agora, já a legislação, por exemplo, em relação a servidores, em relação a carreiras, essas questões, aí não. No caso do DETRAN, seria legislação estadual. Que é outra coisa que eu acho engraçado é que hoje as redes sociais estão permitindo muito esse tipo de discussão. Você diz, estamos insatisfeitos com saúde, com educação. Saúde está uma porcaria, a educação está uma porcaria. E joga-se normalmente a culpa toda no presidente da República. Que tem suas culpas, sim. Né? A Dilma tem lá suas culpas mesmo. Agora, às vezes as cobranças que as pessoas fazem não tem a ver com o cargo que a pessoa está exercendo quando elas exigem. Né? É como muitas vezes a referência à segurança pelo município, né? Então o cara é candidato a prefeito, começa a dizer, vou batalhar pela segurança pública, vou garantir a segurança. O município, em termos de segurança, tem muito poucas atribuições. Né? As atribuições são mínimas, na verdade. Ele pode, claro, nessa coisa, você considerar a questão, por exemplo, da iluminação pública, algumas questões pontuais, do ponto de vista de serviços sociais e tudo mais, é uma coisa. Agora, a segurança pública, do ponto de vista de policiamento, por exemplo, não é o Estado. Né? E também não é a União, é o Estado. Agora, claro, que a União pode ajudar do ponto de vista do seu financiamento, do ponto de vista das parcerias, Força Nacional de Segurança Pública, por aí vai, tranquilo. Né? Mas a gente precisa fazer essas diferenciações. Nesse caso, o que é que acontece? Nós temos aí uma abertura à lei, que me parece que o Código de Trânsito já tem essa previsão também, e outras atividades que podem ser incluídas aqui, nesse caso, através da lei. O que é uma coisa boa, por um lado, porque não limita. Né? Seria muito ruim se nós não tivéssemos essa expressão aqui. Por quê? Porque seria limitado a essas, educação, engenharia e fiscalização de trânsito, e só. Né? Ou seja, você não abriria nenhuma outra possibilidade para que outras atividades que não fossem essas três fossem aqui incluídas. Com a lei, não. A lei vai poder incluir outras atividades, o que permite um ganho mais generalizado do ponto de vista de que essas outras atividades, caso tenham previsão legal, vão ser incluídas nos mesmos patamares aqui. Particularmente, achei isso bom, né, no sentido de que se você fosse elencar todas, vamos supor, você parece que me falou que são 20, artigo 5º do Código de Trânsito, são 10, não sei a quantidade, por aí, né? Bom, ainda que ele reproduzisse, eu achei melhor dessa forma, porque ainda que ele reproduzisse, vamos supor, pegasse as 10 que estão lá, decalcasse e colocasse ali 10. Se ele não colocasse além de outras previstas em lei, isso ia ficar engessado, porque iam ser só essas 10. Qualquer outra atividade que porventura viesse a surgir nesse âmbito, que fosse necessária do ponto de vista, inclusive, de um determinado tipo de política pública que o Estado começa a desenvolver, a inovação que o legislador não tem como prever. Se fosse para mudar a própria Constituição, como eu estava dizendo, 3/5 dos votos no Senado, em 2 turnos, 3/5 dos votos na Câmara, em 2 turnos. É bem mais difícil. Se ele joga para a lei, é bem mais fácil aprovar isso. Inclusive, do ponto de vista da mobilização sindical e tudo mais, você organiza, fala com deputados, com comissões, etc., e você vai, ao invés de ter que ter 3/5 em 2 turnos nas 2 casas, você vai ter que ter presença de 50% e maioria simples aprovando. Com 150, 160 votos, tendo o quórum de presença, com 150, 160 votos de deputados e mais 30, 32 de senadores, você aprova a lei. Mas você não aprova uma emenda. Então, isso aqui foi bom. Sobre esse aspecto, foi muito bom. Ele tem essa abertura. E o inciso segundo, que vai dizer, compete no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira na forma da lei. Aqui é um dispositivo que tem algumas ambiguidades que a gente estava discutindo antes de falar aqui, nessa questão da expressão agentes de trânsito
a relação de órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito. Então, essa questão do Código de Trânsito, eu não tenho assim, muita propriedade para falar sobre isso, mas da variação, inclusive, de nomenclatura, agente de trânsito e agente da autoridade de trânsito, o que pode gerar alguma confusão do ponto de vista geral, que você pode ter um juiz mais literalista. Eu termino olhando muito a cabeça do juiz, assim, o que é que os juízes podem dizer sobre isso? Então você pode ter aquele juiz literalista que, digamos assim, tem uma visão mais restritiva dessa questão, que entenda que a agente de trânsito precisaria dessa nomenclatura, e você tem alguns juízes que têm, às vezes, essa tendência. Então, às vezes, a função é exatamente a mesma, mas só o fato de não ter uma nomenclatura ser diferente da outra nomenclatura, o juiz já considera aquilo diferente e, consequentemente, muitas vezes, infelizmente, é uma realidade, eu não posso mentir e dizer que a realidade às vezes não é assim, às vezes é muito dura, porque às vezes você tem decisões, digamos assim, discrepantes só por essa questão da nomenclatura, o que, de fato, pode ensejar alguma confusão aqui mesmo. Recentemente, eu tive um caso, não foi de nomenclatura em relação a cargo, mas foi de nomenclatura no que dizia respeito aos requisitos para o exercício do cargo, que foi o seguinte: o professor, um cara foi aprovado no concurso de professor para o Instituto Federal de Ensino, e o sujeito é sociólogo, foi aprovado para sociologia, para dar aula de sociologia, ele é sociólogo de formação, com mestrado em ciência política e doutorando, no caso, fazendo doutorado em sociologia. Só que o edital, ele previa a exigência de licenciatura em sociologia. E ele não era licenciado em sociologia, ele era bacharel em sociologia. Vejam, licenciatura e bacharelado. Aí, resultado. O que é que aconteceu nesse caso? Na verdade, foram dois casos, né? Mas isso é bem emblemático. Isso é uma das coisas que chateiam no direito, às vezes, porque você vai explicar isso para o sujeito não consegue entender que o outro teve e ele não teve. Né? O que é que aconteceu nesses dois casos? Casos idênticos. Né? Num deles, enfim, eu participei da elaboração da peça processual. Num deles, nós conseguimos eliminar, no outro, não. Né? E conseguimos vitória final nesse, está em recurso, mas o juiz deu a liminar e depois deu a sentença de mérito favorável, e no outro foi o contrário, não deu a liminar nem deu a sentença de mérito favorável. Simplesmente porque, num dos casos, o que é que o juiz, que foi a linha de argumentação que nós desenvolvemos, olha, ele está cobrando aqui licenciatura, mas isso aqui foi um erro do edital, no sentido de que o edital foi restritivo demais. Por quê? A grade, e aí nós mostramos, juntamos documentação, essa coisa toda, a grade dos dois cursos é comum. Então, o que o bacharel e o licenciado fazem em termos de conhecimento, eles vão passar pelo mesmo currículo. A diferença era só no final, nos dois períodos finais, que tinha uma diferença entre a questão de pesquisa, e uma ênfase maior em pesquisa e uma ênfase maior em técnicas de ensino. Parece que o licenciado era mais em técnicas de ensino e o outro, no caso o bacharel, mais em técnicas de pesquisa. Era só essa a diferença. Ou seja, a grade era comum, o sujeito era mestre, doutorando, já dava aula em sociologia, e nós ainda fizemos outra coisa. Juntamos o edital de um outro Instituto Federal de Ensino que previa as duas coisas. Que eles previram inicialmente só licenciatura, e para evitar problemas, fizeram a retificação de edital, acrescentando o bacharelado. Aí, por causa disso, aí um juiz considerou sólidas as argumentações, acolheu, deu a liminar, e ele entrou, um deles, no caso, entrou no cargo e está, inclusive, dando aula, enquanto que o outro, exatamente na mesma situação, só porque o juiz entendeu que licenciatura era só licenciado e não era bacharel, e não se convenceu, por mais que a gente tenha argumentado, não se convenceu por conta dessa questão da expressão. Infelizmente, esse ainda está, está em grau de recurso, mas, assim, por enquanto, ele não está exercendo o cargo, não está recebendo seu salário, quando ele fazia jus a isso. Passou no concurso e tudo mais. Quer dizer, vocês vejam que, infelizmente, é uma realidade que a gente tem que se deparar. Essa questão de nomenclatura, às vezes, é problemática, sim. Vai depender muito de uma argumentação que possa incluir ou excluir e convencer de que isso aqui seja mais amplo ou mais restrito, a depender
dessas circunstâncias. É uma situação que a gente, infelizmente, vai ter que lidar com ela. Agora, por outro lado, tem um ponto que eu acho muito positivo aqui, e talvez vocês já possam ter percebido pelo próprio desenrolar aqui da palestra, eu já vou praticamente encerrando por aqui, que é essa questão do estruturados em carreira. Isso aqui é um ganho sensacional, né, eu acho. Porque é exatamente isso que, claro, não temos automaticamente essa estruturação. Essa estruturação tem que ser também uma luta das entidades sindicais, de vocês mesmos, né, pressionarem para a lei sair, debaterem essa lei. Mas é exatamente a partir daqui, mas isso é um ganho muito importante, porque agora passa a ser uma obrigação constitucional, no caso dos agentes estaduais do Estado, dos seus deputados estaduais. Vamos prestar atenção bastante agora na eleição. Vocês têm mais motivos ainda para prestar atenção na eleição do deputado estadual e de irem mesmo aos deputados, né, de mostrarem as peculiaridades da carreira, aquilo que a carreira... Claro, aí vocês vão discutir entre si aquilo que a carreira entende como fundamental, como necessário para um plano de carreira desse tipo, né, e aos deputados, discutir com os deputados, discutir com o Estado, o governador do Estado, etc. Enfim, traçar esse tipo de discussão, porque agora passa a ser uma obrigação constitucional. Então, isso, inclusive, pode ensejar, claro, né, caso, por exemplo, a Assembleia Legislativa demore demais a legislar, ou fique... Porque, em tese, ele não tem a obrigação de legislar, né, assim, do ponto de vista geral. Só que, quando existe uma norma constitucional obrigando o legislador a legislar, isso pode ocorrer a situação que a gente chama no direito constitucional de inconstitucionalidade por omissão. Quer dizer, o legislador não legislou quando ele era obrigado a legislar. Então, quando tem uma demora muito grande sem o legislador tomar providências, seria o caso, de repente, de entrar ou com uma ação dessa natureza, ou, quiçá, até aí estou entrando, infelizmente, em parte técnica, mas fica aí as dicas, a gente pode conversar depois também sobre essas e outras possibilidades, que é o chamado mandado de injunção, que pode ser um mandato de injunção coletivo, em nome de toda uma categoria. E os sindicatos, eles têm essa legitimidade como que a gente chama de substituto processual. Ele se substitui a categoria e entra em nome da categoria em relação a isso, quando você tem uma situação em que um direito não está sendo exercido pela ausência de uma lei que o legislador tinha que legislar. Como a questão da aposentadoria, bem lembrado, Eider, que é o parágrafo 4º do artigo 40, né, que foi exatamente um caso desse a nível federal, né, e a aposentadoria especial não se legislava e tudo mais, e foi um dos primeiros casos, inclusive, né, foi esse e o lá das entidades de seguridade social, artigo 195, parágrafo 7º, que foram casos em que começou, porque antigamente o Supremo tinha um entendimento de que o mandado de injunção ele não servia para isso, né? Ele era quase como se fosse um conselho pro legislador, para dizer ao legislador que ele estava demorando a legislar, mas que não tinha efeito prático nenhum. Só que houve uma mudança de mentalidade, de visão do Supremo Tribunal Federal, principalmente de 2008 para cá, e essa é uma mudança positiva também nesse aspecto, porque caso demore muito, é uma possibilidade também, porque o que é que acontece? Se o legislador demora muito, significaria que ele estava embora, omisso do ponto de vista da sua obrigação de legislar, e aí o que é que acontece? Esse mandado de injunção ele pode ter esse efeito, digamos assim, até que o legislador legisle, que sejam aplicadas, por exemplo, uma lei, como foi o caso da greve dos servidores públicos, né, que foi como era uma situação de anomia, como a gente chama, né, de ausência de lei, então o que é que acontecia? O servidor público entrava em greve com a cara e a coragem, mas a gente não tinha lei de greve, como não tem até hoje, na verdade. Né? Mas o que é que acontecia? O servidor público dizia, não, greve é um direito. Se é um direito, vamos entrar em greve, vamos ficar em greve, decidir em assembleia e ponto final. Aí o que é que o poder público dizia? Não, é um direito, mas é um direito condicionado à lei, porque de fato o dispositivo lá faz direito de greve exercido nos termos de lei específica. Né? Aí o que é que ele dizia? É uma norma de eficácia limitada. Precisa da lei o servidor público fazer greve. Se não tem lei, o servidor público não pode fazer greve. Então você ficava entre essas duas interpretações e o servidor público fazia com a cara e a coragem, mas teoricamente, se o órgão quisesse, descontava mesmo, os dias parados, aquela coisa toda, dependendo da força política que a greve tivesse, descontava mesmo,
ou não descontava se a categoria tivesse mais força. Enfim, ficava essa situação em limbo. Né? O que é que o Supremo fez? O Supremo, julgando o mandado de injunção da Paraíba, dos servidores lá, acho que foram os policiais civis, se eu não estou enganado, o Sindicato de Policiais Civis, o Supremo fez a seguinte solução, partindo da seguinte solução. Pegou a lei de greve da iniciativa privada, dos seletistas, que seriam os seletistas e empregados privados de modo geral, selecionou uma boa parte dos dispositivos e disse que esses dispositivos eram aplicáveis à greve do servidor público. Uma solução, enquanto não vier a lei específica de greve do servidor público. É uma solução que não é boa. Mas, assim, o Supremo meio que tentou dar ali uma... Eu entendo o ministro do Supremo nesse aspecto, porque eles tentaram dar ali uma situação de criar uma norma para a situação. Por quê? Se fosse para uma interpretação ou para outra, ia ser uma interpretação muito radical. Ou seja, não é dizer que o direito de greve do servidor público é livre e restrito, ele faz greve como quiser, o que não seria, como todo direito, greve também tem seus limites. Então, a questão dos serviços essenciais, uma série de fatores e serviço público tem sua essencialidade e tem todos esses problemas e precisa ter regulamentação, como tudo na vida, né? Você tem que ter alguma regulamentação, mas também você proibir restritamente, você está proibindo um direito. Né? Se está ali referido como direito, você não permite nenhum tipo de exercício desse direito, seria outro extremo também. E aí o Supremo deu essa solução. E, enfim, são essas possibilidades. Eu acho que voltando aqui para a questão específica da questão da carreira, eu acho que a gente tem, no caso, vocês têm, né, que são interessados diretos nisso, uma grande arma na mão, né, no sentido de exigir agora da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado, de exigir efetivamente, claro, isso implica em um entendimento razoável entre a própria categoria do que deve está previsto nessa lei, né, nessa estruturação. Isso é um debate que nem sempre é fácil, porque as ideias entre as pessoas, os interesses são diferentes, mas precisa ser feito um debate e precisa tirar alguns pontos em comum, algumas questões que a categoria como um todo entenda como relevantes, como necessárias, e cobrar isso do legislador, né, do legislador e do governo. Né, que isso aqui, no caso, seria apresentado pelo governador do Estado, né, teria que ser, seguindo a questão da iniciativa, teria que vir do governo do Estado para a Assembleia Legislativa. Então, é uma luta em duas frentes. Federal, né? E, não, nesse caso não, porque nesse caso compete no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e municípios, estruturados em carreira na forma da lei. Então, seria lei estadual. No caso dos agentes de Estado, seria lei estadual. Baseado no município municipal. Né? E, assim, agora, claro, respeitados os princípios e as linhas gerais da Constituição. Mas a lei, no caso, é do ente ao qual os servidores são vinculados, respeitados os dizeres da Constituição. Mas é isso mesmo, no caso é uma lei estadual. Tem que brigar com o governador do Estado e com a Assembleia Legislativa, no caso de vocês. Porque aqui tem municipal também, tem municipal. Pronto. Municipal é prefeito e vereador, meu amigo. É cobrar dos homens para eles contemplarem vocês, porque agora... aliás, começou com o município, né? Pelo que eu li do trâmite da PEC, inicialmente era só os municípios, depois é que foi incluído os estados, mas nesse caso tem que ser na esfera da federação. Respeito os princípios por 39, 40, 41, mas é na esfera do estado e do município. Bom, amigos, desculpe, eu acho que eu cansei bastante. Estou vendo aí umas caras meio cansadas, mas assim, agradeço bastante a atenção de vocês. Peço desculpas por talvez não conhecer mais profundamente a carreira de vocês para dar mais subsídios, digamos assim, mais exemplos concretos do ponto de vista da carreira, mas estou aqui também interessado em conhecer. Né? Então, assim, já estava conhecendo um pouco, e ouvi vocês e tudo mais, né? Mas agradeço demais a participação. Para mim é um momento de enriquecimento bastante. Espero que eu possa ter esclarecido uma ou outra questão mais geral, né, sobre essa questão. E vão à luta, gente. Vão à luta, que eu acho que vocês tiveram aí uma grande vitória com essa aprovação. E, com certeza, outras lutas virão para vocês terem ganhos ainda maiores pela dignidade profissional, né, como profissionais. É muito importante que vocês sejam os primeiros a lutarem pela sua dignidade, pelo reconhecimento da importância da carreira, da profissão de vocês. Muito obrigado.
Então, doutor, a gente tinha, como o Alexandre conversou com o senhor, a gente planejou de alguns colegas tirar algumas dúvidas, fazer alguns questionamentos. Eu gostaria de começar a fazer esse questionamento. A gente já tem 3 inscritos. Depois do meu questionamento, não tiver algum desdobramento. Como o senhor colocou agora, vamos aproveitar a última fala do senhor, compete, nome dos estados, estruturados em carreiras na forma da lei. Né? O senhor colocou que conforme essas competências, Estado, DF e municípios. A gente, enquanto categoria, a gente tem uma entidade nacional e queria criar essa estrutura, criar essa organização de carreira para o Brasil todo, os critérios mínimos para o Brasil todo. A gente vai lutar por isso e quer fazer isso para que haja um mínimo de uniformidade. Como o Código de Trânsito brasileiro é para o Brasil todo, as regras é a mesma para o Brasil todo, a gente espera nivelar, criar os critérios mínimos para poder fazer isso. É possível a gente fazer uma lei federal, ou como está colocado aqui, fala que estruturar essa carreira com uma lei federal para que os estados façam isso, se obriguem a fazer isso, critério mínimo de jornada, vários itens, várias coisas, ingresso no concurso, criar o patamar para que a gente consiga equalizar os municípios, os estados e o trabalho nosso, tanto das nossas atividades. É possível essa estruturar na carreira ser uma lei federal para regulamentar isso? Bom, é uma pergunta muito boa, porque isso remete, na verdade, do ponto de vista constitucional, ao artigo 24. O artigo 24 faz referência a competências chamadas concorrentes entre União, Estados, Distrito Federal. E ele não faz referência expressa aos municípios, mas os municípios seriam incluídos por um outro artigo, que é o artigo 30, inciso 1º, que faz referência a competência do legislador municipal para assuntos de interesse local, que nesse caso se enquadraria. Possível né? É no seguinte sentido: existe nessa ideia de competência concorrente, aí eu vou ter que ser um pouco técnico, mas aí, enfim, me perdoe se eu exagerar no tecnicismo, mas é necessário para poder explicar essa diferenciação. Existe na questão da legislação chamada concorrente as chamadas normas gerais e normas suplementares, do ponto de vista estrutural. O que é isso? Qual que é essa diferenciação? Nesses casos, a competência concorrente, do ponto de vista isso é uma possibilidade. Eu não estudei isso com profundidade, a pergunta está chegando agora, eu precisaria de um estudo mais acurado para dar essa resposta. Mas, em princípio, eu acredito que sim, que a resposta seria sim. Por que eu digo isso? Porque nessa divisão do artigo 24, normas gerais e normas suplementares, o que é que acontece? A União teria competência para estabelecer normas gerais, que seriam normas mais principiológicas e de princípios gerais, de condutas gerais que deveriam ser observadas de forma generalizada pela própria União, pelos estados e municípios, que seria algo, digamos assim, referente a todos eles. E naquilo que essa norma tivesse, a norma não desceria a minúcias, a especificidades, a norma seria uma norma realmente de caráter mais geral, e aquilo que fosse mais específico, mais local, mais peculiar da carreira no local, das questões locais, etc., aquilo que não tivesse na norma de caráter geral, seria complementado ou suplementado, para usar o termo técnico correto, por essa norma estadual ou municipal, que aí entraria exatamente a esfera do legislador, do dito legislador estadual ou municipal, como uma espécie de complementação. Agora, o que é que acontece? Foi até bom ter trazido a Constituição para cá, que aí eu dou um exemplo concreto. O que é que acontece nessas situações de competência, da chamada competência concorrente? Tem um dispositivo lá no final do artigo 24 que dizem o seguinte: no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, uma norma que vocês pudessem articular junto ao Congresso Nacional, ela teria que realmente ser uma norma de caráter mais generalizante mesmo. Então, de princípios, de questões básicas assim que pudessem de fato ser uniformizadas. Enfim, não poderia ser uma norma muito detalhada, descendo muito a minúcias. Teria que ser realmente uma norma com essa característica mais generalizada. Aí, em seguida, o que é que ele diz? A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados, que é aquilo que eu estava dizendo. Estados, no caso municípios também, porque o município, no caso, é o artigo 30, né, mas estaria também dentro dessa mesma lógica. Competência suplementar. Aí, parágrafo 3º. Inexistindo lei federal, aí é uma parte importante. Ó. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena
para atender às suas peculiaridades. Então, o que é que acontece? Enquanto não tiver a lei geral, se de repente for a ideia realmente articular, eu estou dizendo se porque isso é uma questão que dependeria realmente de uma compreensão da categoria, de que, de fato, você teria pautas, digamos assim, que unificariam todos os que se encontram na mesma categoria a nível nacional. Aí sim, você poderia articular uma lei que reunisse essas questões. Mas, enquanto isso, o que é que acontece? O Estado e o município, no âmbito municipal, exerceria competência legislativa plena. Ou seja, ele legislaria tanto sobre questões gerais como questões específicas. Agora, aí vem o parágrafo 4 para terminar, que é interessante também para vocês pensarem em estratégias, né? A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, uma coisa e outra não são as lutas, na verdade, aí falando numa linguagem, saindo, deixei o professor de lado e falei aqui mais o lado sindical mesmo, né? Do ponto de vista da estratégia, uma estratégia não é impeditiva da outra. Né? Você pode estar, ao mesmo tempo, articulando uma norma de caráter geral no âmbito do Congresso, considerando exatamente aquelas demandas que são mais generalizadas da categoria ou das categorias, e no Estado ou no município, também fazendo, às vezes, de tentar obter dali uma legislação que contemple isso. Às vezes contemplando até a mesma coisa, porque a legislação que sai primeiro já contempla aquilo ali. Como o legislador municipal e estadual, ele, enquanto não tiver a lei geral, ele pode legislar plenamente, então aproveita, deixa para tentar incluir conquistas que depois podem ser nacionalizadas, mas que no início podem ser uma conquista de um município específico ou de um estado específico. Então, do ponto de vista estratégico, eu acho que já fica algo interessante, né? Você luta em duas frentes, né? Luta tanto no âmbito do seu ente federativo, estado ou município, como luta também no âmbito da União, né? Do ponto de vista legislativo. Acho que dá para lutar nas duas frentes, sim. Minha opinião, eu acho que esclareceu bastante coisa, mas só um desdobramento. Então, como você colocou a questão do mandado de injunção para o Estado e município, nesse caso específico, por causa da Constituição, não caberia com relação a gente cobrar uma regulamentação federal, caso haja algum tipo de demora. Olha, aí nós teríamos que estudar de modo específico digamos assim, essa possibilidade, porque você poderia ter o dispositivo ele não especifica. Se a gente for mais literalista, seria realmente uma obrigação de estados e municípios do Distrito Federal. Se for uma visão mais... É o que eu estou dizendo, interpretação tem essas nebulosidades. Se você for mais literalista, não fala na União aqui, o que denotaria, na verdade, uma exigência mais com estados e municípios. Agora, é possível, se, vamos supor, a classe se articula de um modo tal e consegue propor um projeto, a propositura de um projeto de lei nesse sentido mais geral, né? E esse projeto de lei tem uma demora excessiva na tramitação ou algo dessa natureza, estrategicamente seria possível. Eu não sei se o Supremo Tribunal, porque nesse caso seria um mandado diretamente do Supremo, né? Eu não sei se o Supremo acolheria. Eu tenho minhas dúvidas se o Supremo, porque como nesse caso não faz referência, mas é aquela história, né? Em direito, uma coisa que a advocacia me ensinou de certo modo, foi que em direito você tem que fazer as tentativas, né? Mesmo que você, claro, você tem que esclarecer as dificuldades. Ó, a gente tem essa dificuldade, existem essas possibilidades aqui, a chance é maior, a chance é menor. Desconfie de qualquer advogado que diga que o negócio a fatura está liquidada ou qualquer coisa. Eu prefiro o cara mais pé no chão, né, que possa dizer, olha, as chances são boas, ou as chances não são boas. Aí vamos ver, né? Veja lá o custo-benefício, o que é que compensa, né? Mas se você já tiver um projeto de lei, já em discussão, algo dessa natureza, e tiver uma demora excessiva, aparentemente eu acho que é uma tentativa que pode ser feita. Agora, no caso de estados e municípios, essa cobrança pode ser mais incisiva. Exatamente. Boa noite a todos e todas, companheiros e companheiras. Meu nome é José Espíndola, sou agente de trânsito do DETRAN. Gostaria primeiramente de parabenizar o Sindetran Pernambuco pela iniciativa de trazer o companheiro Helder, presidente do sindicato do DETRAN, servidores do DETRAN de Brasília, né?
nos homenagear com essa presença. Gostaria também de parabenizar o nosso amigo Bulhões pela brilhante iniciativa de trazer o Dr. Bruno Galindo para poder dissecar a hermenêutica jurídica contida nesse marco histórico, nesse sonho que é essa emenda constitucional 82, que podemos dizer que é um marco para nós. Esse marco histórico, ele não é de agora. É bem importante lembrar, Bulhões, que começamos essa luta em 2002, quando fundamos uma associação de agente trans, por não ter a segurança, a guarida jurídica que hoje esta emenda constitucional, esse novo paradigma jurídico traz para nós. Fui demitido da associação. Retornando pela justiça, fundamos o Sindicato Estadual dos Agentes Trans, o qual temos aqui o diretor, vocês têm mais algum aqui presente, e encampamos principalmente a luta da questão da segurança pública. Temos também aqui representantes de um crime brutal que aconteceu em Pernambuco, no qual originou a nossa luta, companheiro, pela dignidade e a inclusão do agente na discussão da segurança pública, que inclusive sempre foi inserida no trânsito. Os departamentos de trânsito sempre foram inseridos dentro dos órgãos de segurança pública. De uns tempos para cá foi feita uma divisão, não é? Então, o brutal assassinato da agente de trânsito de Olinda, Josiana Oliveira, que foi assassinada brutalmente com 9 tiros pelas costas, né? E nós tomamos como um marco histórico isso. Fizemos um grande protesto em Olinda, reunindo vários agentes de trânsito, protestando contra essa brutalidade, essa violência contra eles. Nisso encampamos uma grande campanha. Teve aqui uma Conferência Nacional de Segurança Pública, onde eu fiz parte representando os agentes de trânsito, inserindo pela primeira vez, inclusive companheiros de Olinda, Paulista, não sei se tentamos alguns companheiros do Detran participar dessa mobilização, e por achar importante o agente fazer parte da discussão da segurança pública. Porque, como eu estava conversando com o companheiro André, o trânsito está intrinsecamente ligado à segurança pública. Temos hoje além de Josiane, Manuel Messias, agente de trânsito de Recife, que é Guarda Municipal, que foi assassinado em serviço. Temos na internet, quem puder ver e pesquisar depois, outros assassinatos de agentes de trânsito. Não quer dizer que essa norma constitucional vai impedir as mortes, mas vai, com certeza, proporcionar a valorização real do agente de trânsito. Além dos agentes de trânsito daqui de Detran, que também já foram vítimas de violência. Então, a inclusão dessa categoria no patamar da segurança era primordial, era fundamental. E nisso, tivemos um grande engajamento aqui em Pernambuco. Os companheiros aqui do município, inclusive, viajaram muito a Brasília, junto com os companheiros lá do Detran de Brasília. Inclusive, o companheiro aqui, Coelho, de tanto ir a Brasília, ele já tinha até um gabinete em Brasília. Coelho vivia, esse companheiro, pode se levantar, companheiro, para o pessoal ver, esse companheiro aqui vivia em Brasília, dioturnamente, quando se fazia junto com o companheiro Fidel, os companheiros Detran, batendo na porta dos deputados, olha, ajude os agentes de trânsito, valorize nossa categoria. Não é verdade? E conseguimos chegar, doutor Bruno, a esse sonho, que para mim, eu acredito que é um sonho. Finalizando toda essa luta que nós tivemos, gostaria de deixar 2 perguntas. Uma para os representantes do sindicato e uma para o doutor Bruno. Para os representantes do sindicato, qual os principais, ou o principal desafio a partir de agora dessa emenda constitucional? Quais os principais desafios? Inclusive, eu até condiciono, se quiser responder agora, no final, vocês poderem, para dar mais dinamismo à finalização da palestra. E ao doutor Bruno, quais os principais desafios hoje que vocês, enquanto líder sindical, vê posterior a essa norma, a superveniente a essa norma? Doutor Bruno
Galindo, até porque, fazendo um adendo, é muito difícil essa conscientização. Lembro, e é muito oportuno lembrar, que apesar de ter deixado o sindicato em 2010, vinha ainda lutando nessa